A graça e a paz do nosso Deus missionário, do esporte e da atividade física. Como já fui apresentado, meu nome é Lovian. Alguém conhece aqui um outro Lovian? Já ouviu falar? Eu costumo nas igrejas fazer essa pergunta porque se existir, ganha um prêmio. Bom, Lovian existiu, meu pai, mas aprove o Senhor levá-lo. E assim que eu conheci a minha melhor metade, Vanessa Daniela, minha esposa, nós fizemos um acordo, que se nós tivéssemos um filho homem, qual seria o nome dele? Lovian. Porque nós não podemos perder, essa história. Mas o Senhor, Ele é tão bom, Ele é tão misericordioso, que Ele nos deu uma menina. E qual o nome da menina? Loviana. Olha que bênção. Não. Está aí a minha família, Radassa Esther. Então está aí a minha família, minha melhor metade, Vanessa Daniela, que está aí. Se coloca de pé. Quero agradecer também a nossa igreja, a Primeira Igreja Batista de Santo André, que completou ontem 84 anos. E quando eu vi ali os missionários, me lembrei do tempo que eu estive na Índia. Foram mais de 50 países, destes países, a maioria, países fechados para o Evangelho. E como entrar nesses países? Se você ficou curioso em saber, venha na conferência, para saber como nós entramos aí nesses países fechados. Bom, está aí a minha família, como eu disse, deixo aqui também um abraço do nosso pastor sênior, pastor Marcos Grava. Como eu disse, ontem completamos 84 anos. Nós temos lá mais de 116 missionários sustentados pela igreja. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus? Bom, falar um pouquinho sobre o meu ministério, como tudo começou rapidamente, para que a gente possa falar o que Deus quer que eu fale aqui hoje com relação ao cuidado do corpo. Bom, meu ministério, fui atleta profissional até os meus 17 anos de futsal, e aí depois comecei a vivenciar, ter com os atletas um relacionamento. Então lá na nossa igreja sou ministro do esporte. Lá eu pastoreio de forma direta e indireta mais de 200 pessoas, atletas, nós chamamos de apaixonados pelo esporte. Então lá nós temos o ministério do esporte, então nós anunciamos o evangelho por meio do esporte. Então está aí uma das estratégias que eu utilizo para essas viagens fechadas, onde nós, se nos apresentarmos como um atleta de Cristo ou um cristão, nós não entramos. Então a nossa estratégia, em 2009 o Senhor me deu esse direcionamento com relação a essa forma, né? Então eu divido esse ministério em duas etapas. A primeira, como profissional, eu até 2012 sou fisiologista. A minha especialidade é a medicina do esporte e da atividade física. Atuei em vários clubes, dentre eles um dos maiores clubes do Brasil. Tem corintiano aqui? Tem São Paulino? Tem alguém que torce para o Santo André? Para o São Caetano? Bom, esses foram alguns clubes que eu atuei como fisiologista. Então essa é a minha parte profissional. A minha especialidade na época, depois vocês pesquisam aí, é a dermatoglifia. Dermatoglifia é o estudo das impressões digitais. Por meio das impressões digitais, nós conseguimos diagnosticar, ou seja, indicar para o atleta qual a melhor modalidade, qual a melhor posição em campo ou em quadra. Chama dermatoglifia. Depois vocês podem pesquisar. Então essa é a minha especialidade nesse mundo profissional, onde nós levantamos os nossos recursos para essas viagens. E também
a humanitária. A humanitária é justamente essa, onde nós vamos até os países, principalmente os países fechados, e aí lá nós aplicamos clínicas de futebol, de qualquer outro esporte, para que a gente possa ali ter o relacionamento com aquela região, para que a gente possa iniciar esse processo e anunciar o evangelho por meio do esporte. Então tá aí, né, o nosso ministério, essa nossa igreja. O ministério, ele chama-se Vejo, que é a abreviação de verdade no jogo. Então nós temos lá um esquema tático muito joia, que é esse aí, ó. Tá vendo lá? Então nós dividimos lá o plano, a advertência, a substituição e o prêmio. Essa é a forma de anunciar o evangelho. Esse é o nosso esquema tático para que a gente consiga aí compartilhar o amor de Cristo. Tem também um outro projeto chamado Mais Um, né, que é onde nós crucificamos o nosso eu para que eles possam conhecer a Jesus Cristo e serem mais um alcançado por Cristo. Também tem um programa aqui na Rádio Transmundial. Rádio Transmundial é uma rádio cristã, 100% cristã. Então, se vocês tiverem aí a oportunidade, acessem lá radiotransmundial.org.br. Nós temos um programa lá toda segunda-feira às 13 horas ao vivo. Esse programa chamado Atletas no Ar. E lá nós desenvolvemos também um projeto chamado Integrados, que é o corpo, a alma e o espírito na prática. Que é justamente o que eu vim hoje aqui compartilhar, falar com os irmãos sobre a questão do cuidado do corpo na prática integrada. Quando nós falamos de corpo, alma e espírito, nós como cristãos, eu em particular, assim que eu conheci a Cristo, eu venho de um berço católico, né, mais ou menos praticante, sendo que naquela época o que eu fazia? Eu jogava nos clubes, né, nas categorias de base, e todos os anos eu ia para Aparecida do Norte. Lá tem uma sala de promessas, e lá nessa sala de promessas eu levava a camisa do clube em que eu estava atuando, e lá na sala de promessas eu fazia ali uma barganha. Eu dizia, olha, se eu for atleta profissional, né, então todos os anos eu venho aqui e deixo a camisa do clube que eu estou vestindo. E assim foi por vários anos, até que eu conheci alguns atletas que não agiam dessa forma. Tinham um contato direto com Cristo. E eu quis conhecer um pouco mais sobre isso. Então foi ali que eu comecei a entender, e foi ali que eu aceitei Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador. Mas assim que eu entrei para o time de Cristo, eu comecei a perceber algumas coisas estranhas com relação principalmente ao cuidado do corpo. Então os irmãos aqui, eu sei que aqui não acontece isso, mas principalmente como um bom batista, né, em todos os pequenos grupos, em todos os términos de alguma situação, tem o quê? Comes e bebes. E esses comes e bebes... E é engraçado que, principalmente agora, né, que eu tenho uma filha de 6 anos, Hadassah Esther, e a cada ano nós nos organizamos aí para organizar o aniversário, o buffet. E é interessante que quando nós chegamos no buffet e eles descobrem que nós somos cristãos, eles já falam, olha, não bebem, mas o que comem. Então preparem aí a cozinha, organizem aí, porque o pessoal come. E isso começou a me chamar a atenção, mas me chamou a atenção alguns anos atrás com relação ao que eu quero compartilhar com vocês. Então quando a gente fala do cuidado do corpo na prática integrada, é exatamente porque o nosso grande mestre, o nosso grande treinador Jesus Cristo, ele se preocupa com os nossos corpos. Ele gostaria que eles fossem saudáveis e que durassem muito tempo até que decida levá-los. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus? Quando Paulo escreve isso aos Coríntios, e se nós analisarmos, ele fala sobre as questões sexuais, mas a importância com relação com o cuidado do nosso corpo, porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo. E aí a pergunta que eu faço é a seguinte: até quando você quer viver? E da onde surgiu essa pergunta de até quando você quer viver? Eu, acompanhando alguns pastores na caminhada, comecei a perceber que a maioria desses pastores,
o fim era um pouco trágico com relação às questões de história prévia da moléstia adquirida, ou seja, as doenças adquiridas, principalmente o diabetes do tipo 2. E nós sabemos que o diabetes do tipo 2 ela é adquirida. E adquirida de que forma? Maus hábitos alimentares. E aí, o meu desejo foi ajudar a muitos a alcançarem essa compreensão bíblica mais profunda sobre saúde, a qual me dediquei a buscar, pois sei e constatei na prática que sem mudança de mentalidade, jamais haverá mudança de comportamento. Trata-se do ponto de partida para o alcance da integralidade, corpo, alma e espírito na prática. Nós cuidamos da alma e do espírito, mas o corpo, ele que lute, não é? E aí eu pergunto, como está o seu estilo de vida hoje? Ele é ativo, insuficientemente ativo ou sedentário? Vocês não precisam me responder. Respondam para vocês mesmos. Como está essa questão com relação à atividade física? Como está essa questão com relação ao cuidado do corpo? Hoje você poderia assinalar, olha, ativo, insuficientemente ativo ou sedentário. Dependendo da sua resposta, por quanto tempo mais você viverá se mantiver esses hábitos? Eu tenho colegas de ministério, até mesmo ex-atletas, como eu já disse aqui, que estão por um fio, porque não cuidaram do corpo. E aí, até mesmo a Organização Mundial da Saúde, ela desenvolveu um projeto até mesmo porque sente-se que, na maioria dos países, os gastos com a saúde são enormes. Foi então que eles desenvolveram cada movimento conta. E aí depois vou passar um vídeo para vocês entenderem um pouco com relação a essa questão do movimento. Mas eu trago aqui um desafio, um novo estilo de vida. E nesse estilo de vida, justamente nesse processo em que eu aceito Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador, começo todo esse processo de ministério, e aí eu começo a ter essa inquietação pessoal com relação aos meus irmãos, a maioria deles com algum problema de saúde, mas algum problema de saúde adquirido por eles mesmos. E por conta dessa situação, principalmente com relação a pastores, líderes e membros. E aí durante esse processo em que depois de todo pequeno grupo, depois de toda ação, depois de todo acampamento, depois de todo movimento, como eu disse aqui, vamos comer, 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 comer e comer. E aí, quando eu digo na prática, cheguei no auge do meu cuidado com relação a isso. Quando você vê essa foto, do lado do antes, eu cheguei aos meus 98 quilos. Pré-diabetes, ferritina incontável, colesterol, triglicérides e a própria glicemia, todos ruins, ou seja, fora dos padrões da normalidade. E quando eu me vi nessa situação, eu me vi parecido com aqueles que com a minha inquietação, me vi nesta mesma forma. E aí eu me fiz essa pergunta: até quando você quer viver? E aí decidi ter uma postura diferente, cuidar do corpo, pois eu cuidava da minha alma e do meu espírito, mas o meu corpo, como eu disse aqui, que lute. 98 quilos, e com toda essa vontade, com essa mudança de mentalidade, foram mais de 20 quilos. Voltei para o meu peso normal, voltei a ter a saúde que eu tinha e anunciar o Evangelho com mais, não só vontade,
mas também com aquilo que eu quero compartilhar também com vocês, com relação à importância também do corpo. E olha que interessante quando a gente fala sobre questões de mentalidade. 80% do que você faz, qualquer pessoa pode fazer. Ir ao trabalho, atender ao telefone. 15% do que você faz, com algum treinamento, pode fazer em seu lugar. Ministrar um curso, vender um produto. Agora, 5% do que você faz, somente você pode fazer. Ninguém pode fazer isso por você. No meu caso em específico, ninguém pode ser o marido da Vanessa. Ninguém pode ser o pai da Radassa. 5%. Somente você pode fazer. E é exatamente desses 5% que eu vim falar hoje. Dessa questão do cuidado do corpo. Se eu não tivesse esse discernimento de que o corpo é o templo do Espírito Santo, talvez hoje eu nem estaria aqui. Por conta da pré-diabetes, por conta das disfunções com relação ao cuidado que eu tinha com relação ao corpo. Somente você pode manter o seu corpo saudável. Somente você pode crescer espiritualmente. Ninguém mais pode fazer os 5% restantes em seu lugar. Mas tudo bem, Lovian, você fez isso com relação a você e com relação aos outros. Com relação aos outros, eu comecei um projeto na própria rádio, que foi aquele que eu compartilhei com vocês, chamado de Integrados, Corpo, Alma e Espírito na Prática. Nós começamos esse projeto no dia 12/9/2022, onde os ouvintes, os participantes do programa foram submetidos a um cuidado de forma integral com relação à sua alimentação, com relação à sua atividade física e com relação também às questões espirituais. Lembra? Corpo, alma e espírito na prática. Tá, mas e com relação às questões ministeriais? Olha que interessante, o meu trabalho de conclusão de curso na teologia. A importância da prática de atividade física entre pastores para o alcance da integralidade, corpo, alma e espírito na prática. E qual a justificativa disso? Olha que interessante. Por uma inquietação pessoal ao perceber visualmente em congressos e cultos o sobrepeso aparente por grande parte dos pastores, inicialmente presumi que grande parte dos líderes não exercem cuidado sobre o seu corpo no que se diz respeito à sua saúde física e com isso estão sujeitos aos riscos de doenças, comprometendo e minimizando sua vitalidade, força e energia no exercício pastoral. Este projeto tem como objetivo apresentar fatores maléficos da ausência de atividade física e suas consequências, bem como os benefícios da prática regular para a saúde e, consequentemente, para o ministério. Apontar a necessidade de alinhar cuidados com a saúde para um melhor desenvolvimento do ministério pastoral. A falta da prática de atividade física resulta nas condições de riscos eminentes de doenças como obesidade, hipertensão, diabetes e outras. E a justificativa? A vida dos pastores, a partir de uma rotina de trabalho altamente exigente e desgastante, chegando a alcançar cargas horárias acima do comum. Um cenário preocupante no que se diz respeito à saúde do corpo, da alma e do espírito. Como está o seu cavalo? O céu pode esperar? Já dizia Robert Murray, um jovem pastor escocês, que em seu leito de morte, aos 29 anos de idade, virou-se para um amigo e disse: Deus me deu uma mensagem para entregar e um cavalo para cavalgar. Infelizmente, matei o cavalo e agora não tenho como entregar a mensagem. Um ministério poderoso foi abordado por uma condição de saúde que poderia ser evitado. Faz sentido para você? Impactante na hora certa. O apóstolo Paulo escreveu em 1 Coríntios capítulo 6, versículos de 13 a 20. Acaso não sabem que o corpo de vocês é templo do Espírito Santo, que está em você, o qual receberam de Deus? Vocês não são de vocês mesmos, foram comprados por um preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Como está o seu cavalo? O céu pode esperar.
E aí eu trouxe alguns dados com relação às doenças. Olha lá, diabetes, a obesidade, a hipertensão arterial. E aí, um desafio. Antes da pandemia, era provável que um brasileiro viveria até os 75 anos, 2 meses e 12 dias. Essa era pelo menos a estimativa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. A expectativa de vida varia segundo o sexo, sendo de 71,6 anos para os homens e 78,8 anos para as mulheres, e representa uma diminuição média de 3 meses em comparação à expectativa anterior à pandemia. O que foi constatado? Que não há preocupação com a saúde do corpo físico da maioria dos membros das igrejas. E aí, durante esse processo também, publiquei um estudo, e nesse estudo, se espantem, meus irmãos. Ativos, organizações não governamentais, 63%. Igrejas católicas, 42%. Centros espíritas, 21%. Igrejas evangélicas, 3%. Sendo que destes menos de 1% praticam alguma atividade física com a orientação de um profissional de educação física. Diante desses números, consideramos a despreocupação de nossas igrejas nesse sentido. E aí veio a Covid e o pós-Covid. De 3 em cada 4 pessoas no mundo relataram mudanças no peso, exercício, consumo de álcool ou tabagismo. 52% dos brasileiros aumentaram o peso durante a pandemia. Foi o país onde o maior número de obesos e aumento de peso no mundo. Brasil. 24% dos brasileiros reduziram o peso durante a pandemia. Apenas 24%. Diante desses números, consideramos necessária a implementação da atividade física na igreja de forma orientada. O considerável número de portadores de síndrome pós-Covid, diabetes, obesidade, cardiopatias, disfunções posturais, lesões por esforços repetitivos e outras que acometem em período ativo, a atividade física orientada vem para contribuir por uma melhor qualidade de vida a cada membro da igreja. Foi onde eu disse que surgiu os integrados. Foi tão abençoador que nós vamos agora para a 3ª temporada. Encerramos a 2ª no dia 18 de dezembro de 2023. Essa foi a vencedora. Ali nós temos como um reality show. Fabi, obesa, diabetes, cardiopata e uma série de outros problemas. Hoje vive uma vida muito melhor e anuncia o Evangelho com uma facilidade que até então não tinha por complicações de saúde. A definição de tudo isso, como eu disse, nada mais é do que a combinação do diagnóstico, conduta e atividades físicas que tem como característica comum melhorar, sob o aspecto fisiológico, a condição física do indivíduo. Assim, a atividade física orientada na sua igreja é ferramenta fundamental para a tal prática. Quando nós dissemos para a sua igreja, o nosso corpo. A estratégia, como já foi dita aqui, e eu encerro com, primeiro, um tratado de Hipócrates, que foi um mestre da medicina. E ele diz lá, primeiro, não prejudicar. Mas eu quero deixar aqui, vocês foram comprados por alto preço, portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. E eu quero encerrar nesses 5 minutos com um áudio do nosso último programa de Atletas no Ar, para vocês entenderem não só a emoção, mas também, se tiverem e quiserem participar dessa 3ª temporada, basta acessar radiotransmundial.org.br, vai lá nos integrados e mude a sua história com relação a isso. Integrados, corpo, alma e espírito na prática.
Prescrevi vários desafios e acompanhei a evolução de cada um dos participantes. Comprovei mais uma vez que é possível reverter o relógio biológico. Foi uma rigorosa mudança para reverter o quadro. Os integrados compartilharam as suas atividades diárias no nosso Instagram, @atletasnoaroficial. E vocês, queridos ouvintes, acompanharam, vibraram, torceram e incentivaram os integrados. Sentiremos saudades. É tarde demais para ter um estilo de vida mais saudável? É possível atrasar o relógio biológico do corpo? O programa provou que sim, integrados. E chegou a hora. Quem será o campeão do nosso reality? Fabiana Silva, Thiago Lisa, Ed Nascimento ou Renata Castro? Fabiana Silva, a nossa querida Fabi, que nos mostrou a força de uma mulher virtuosa. De forma integrada, o seu valor excedeu o de rubis. Caminhou, correu, levantou, pedalou e com o seu melhor 1/4, a Helena nos fez dançar e sorrir, trazendo aquele estado de contentamento. O significado de tudo isso? A alegria. Obrigado, Fabi. Obrigado, Helena. Thiago Lisa, o nosso Lisa, que em meio ao reality, além de integrado, se tornou o senhor Július, da senhora Ana Paula, que assim como a Rochelle, também passou a dizer: não preciso disso, meu marido tem 2 empregos. Lisa, que em meio à carga de 2 empregos, entendeu na prática como controlar a sua glicemia. Fera, segue o jogo. Ed Nascimento tentou o foco e a força, mas em meio a um turbilhão de compromissos, manteve a fé. Mesmo com os gritos de Ed, não vai dar. Deu e entendeu a importância de uma reeducação alimentar e a prática de atividade física de forma constante. Lhe desejo um 2024 com muito mais foco, força e fé. Renata Castro, para nós, a Castro, a carioca mais paulista de todos os integrados. Para mim, uma resposta de oração. Entendeu que pelos menos 5% do que nós fazemos, somente nós podemos fazer. Ninguém pode fazer isso por nós. Somente nós podemos manter o nosso corpo saudável. Somente nós podemos crescer espiritualmente. Ninguém mais pode fazer os 5% restantes em nosso lugar. Castro, ninguém além de você pode sentar diante do Senhor e ouvir suas instruções para a sua vida. Vai e vença. Não posso deixar de agradecer a bela Renata Burjato, que mais uma vez aceitou este desafio. Chegou a hora. Quando desenvolvi este projeto, entendi da parte de Deus a integralidade do verdadeiro cristão. Corpo, alma e espírito. Triste pela condição e diagnóstico de 97% dos cristãos sedentários. O relatório Status Global sobre Atividade Física trouxe dados de 194 países e alerta que entre 2020 e 2030, cerca de 500 milhões de pessoas desenvolverão doenças cardíacas, obesidade, diabetes ou outras doenças não transmissíveis devido à inatividade física. O documento destaca ainda que o custo com saúde para os governos será de 27 bilhões por ano. Ele se preocupa com os nossos corpos. Ele gostaria que eles fossem saudáveis e que durassem muito tempo até que decida levá-los. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus? Integrados.
eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. E saibam que a participação de vocês gerou uma motivação e a continuidade para a terceira temporada. Que Deus abençoe a cada um de vocês. O critério, mais uma vez, foi cumprir os desafios e o vencedor é você. Vem pra cá, Fabiana Silva, a nossa Fabi! Você pode se colocar de pé? E assim como um dia eu assumi esse compromisso, esse discernimento e esse entendimento de que nós somos corpo, alma e espírito, então nesse momento eu quero encerrar e orar. Orar para que nós possamos sair daqui hoje com este discernimento, com esta integralidade. Não basta só cuidar da sua alma e do seu espírito. Como está o seu corpo? Como está aquilo que Deus te entregou para que você, assim como aquele etíope lá em 2 Samuel, que vai entregar a mensagem do rei Davi, ao rei Davi, que o seu filho morreu, esse etíope, primeiro, ele nem nome tem. Então que nós possamos crucificar o nosso eu e inclinarmos. E assim como aquele etíope, sair correndo para entregar a mensagem. Mas para que a gente possa correr e entregar a mensagem, nós precisamos cuidar do nosso corpo, porque nós somos mordomos. Pai, nós queremos te louvar e te agradecer pelo privilégio que o Senhor nos concede de estarmos reunidos no teu nome, Senhor. Nós queremos aqui colocar nosso corpo à sua disposição. Nós somos mordomos, Pai. E é justamente por isso que nós queremos entender, como já entendemos, a importância do cuidado com relação ao corpo. Que nós possamos sair daqui hoje, mudar a nossa mentalidade com relação a esse cuidado, para que nós possamos anunciar o teu evangelho, até que o Senhor decida nos levar. Em nome de Jesus. Amém.